Minha neta de 8 anos revirou os olhos e disse: "Vovó, você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você é velha chata." Todo mundo riu. Até meu filho. Eu fingi que não tinha ouvido, sabe? Fui para a cozinha guardar as travessas que eu tinha trazido. Pernil assado que levou 4 horas para ficar no ponto. Farofa que eu fiz com a receita da minha mãe. Tudo ignorado. A mesa da ceia já estava posta com comida de buffet. $8.500 de buffet, segundo a Patrícia tinha postado no Instagram. Minha comida foi pro fundo da geladeira. Mas não era sobre a comida, né? Nunca foi. Era sobre eu não servir. Não servir pro Instagram deles. Não servir pra foto bonita da família perfeita. 67 anos, aposentada, morando sozinha num apartamento de 2 quartos na Vila Mariana. Eu era o passado incômodo que eles queriam esquecer. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Quero saber se você também já sentiu que não era bem-vinda na casa da própria família. Deixa eu te contar como eu cheguei naquele ponto. Como uma mãe que deu a vida pelo filho acabou invisível na festa de Natal dele. Meu nome é Clara. Viúva há 12 anos. Meu marido, o Antônio, morreu de infarto aos 58. Foi rápido, sabe? Ele não sofreu. Mas eu fiquei. Com uma pensão de R$ 3.200 e um apartamento quitado. Nada de luxo, mas dava para viver com dignidade. Ricardo é meu único filho. 45 anos, executivo, aquele tipo de homem que só usa camisa social sem bolso e relógio que custa mais que carro popular. Ele sempre foi ambicioso, desde pequeno. Quando o Antônio morreu, Ricardo tinha 33 anos e acabava de abrir a própria consultoria empresarial. Ele me ligou chorando, dizendo que não sabia como ia continuar sem o pai. Eu segurei a barra. Vendi umas joias que eu tinha, umas economias que a gente guardava. Ajudei ele a não fechar a empresa nos primeiros meses. R$ 45.000 que eu dei. Ele prometeu devolver quando as coisas melhorassem. Nunca devolveu. Mas tudo bem, né? Mãe não empresta, mãe dá. Foi o que eu pensei na época. Hoje, Ricardo mora numa cobertura no Itaim Bibi. 300 metros quadrados, 3 suítes. Varanda gourmet com churrasqueira que ele nunca usa porque só come em restaurante. A Patrícia, minha nora, é personal organizer, ou influencer, ou as duas coisas. Eu nunca entendi direito o que ela faz, mas sei que ela posta foto todo dia mostrando a casa, as roupas, as viagens. Eu aparecia nessas fotos? Nunca. Eles têm 2 filhas. A Sofia, de 8 anos, e a Laura, de 5. Minhas netas. Que eu via uma vez por mês, se tivesse sorte. Sempre eu que ligava. Sempre eu que perguntava se podia visitar. E sempre tinha algum compromisso. Aula de balé, inglês, natação, aniversário de amiguinha. A agenda daquelas crianças era mais cheia que a minha vida inteira. Mas naquele Natal de 2024, a Patrícia me ligou. Dia 20 de dezembro, 11h37 da manhã. Sogra, a gente vai fazer a ceia aqui em casa esse ano. Nada muito grande, só família mesmo. Você vem, né? Eu fiquei tão feliz, sabe? Tão feliz que nem percebi o tom de obrigação na voz dela. Nem notei que ela não disse, queremos que você venha. Disse, você vem, né? Como quem marca dentista. Passei a semana inteira me preparando. Fui no salão, fiz escova. R$ 120 que eu paguei para deixar o cabelo bonito. Comprei uma blusa nova na Riachuelo, azul marinho, delicada. R$ 89,90. Nada chamativo, mas arrumadinha. Eu queria estar bonita para as minhas netas. Queria que elas tivessem orgulho da avó. No dia 24, acordei cedo. Comecei a preparar o pernil às 9h da manhã. Aquele ritual que eu sempre fiz. Alho, cebola, cerveja preta, cravo, canela. Deixei marinando, assando devagar. A farofa eu fiz com bacon, passas, castanhas, a receita que a minha mãe me ensinou, que eu ensinei para o Ricardo quando ele era pequeno e ficava me ajudando na cozinha, subindo num banquinho para alcançar a pia. Onde foi que aquele menino se perdeu? Às 18h30, eu estava pronta. Pernil em travessa de alumínio coberta com papel filme. Farofa em pote de plástico.
Tudo no banco de trás do meu Palio 2008. Prata, 180 mil quilômetros rodados, mas funcionando direitinho. Eu cuidava dele como cuidava de tudo, com atenção, com carinho. O trânsito estava pesado. Véspera de Natal em São Paulo, todo mundo correndo. Mas eu estava tranquila. Ouvia uma rádio que tocava músicas natalinas antigas, aquelas que o Antônio gostava. E eu pensava, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou ser bem-vinda. Que ilusão, né? A cobertura do Ricardo fica num prédio na rua Joaquim Floriano. Portaria com 3 seguranças, recepção de mármore, elevador espelhado. Eu sempre me sentia deslocada ali. Minha roupa simples, minha bolsa velha de couro sintético. Mas naquele dia eu tentei não ligar. Subi com as travessas, sorrindo pro porteiro que mal olhou para mim. Quando a porta do apartamento se abriu, eu ouvi a música alta. Conversa, risadas. Muita gente. A Patrícia apareceu, de vestido longo dourado, maquiagem impecável, taça de espumante na mão. Oi, sogra, você trouxe comida? Não era um agradecimento, era uma constatação. Tipo, você trouxe comida mesmo? Trouxe sim, filha. Pernil e farofa. Posso colocar na cozinha? Ela fez aquela cara. Sabe? Aquela cara de quem está incomodada, mas tenta disfarçar. Ah, é que a gente já contratou o buffet, viu? Mas traz, a gente guarda. Vai que alguém quer depois. Fui pra cozinha. Ilha de mármore, luminária pendente, cara, geladeira francesa de inox. Tudo impecável, tudo frio. Abri a geladeira, cheia de coisas do buffet. Empurrei umas coisas pro lado, encaixei minhas travessas lá no fundo. Ninguém ia comer. Eu sabia. Voltei pra sala. Tinha umas 20 pessoas. Sócios do Ricardo, clientes, amigos da Patrícia. Gente que eu não conhecia. Todo mundo bem vestido, todo mundo com taça na mão, todo mundo rindo daquele jeito alto que gente rica ri. Procurei o Ricardo com os olhos. Ele estava no canto, de camisa social branca, calça de linho bege, conversando com 3 homens de terno. Quando me viu, acenou de longe. Só acenou. Não veio me cumprimentar. Não me apresentou para ninguém. Fui até ele. Oi, filho. Feliz Natal. Ele me deu um beijo rápido no rosto. Seco. Sem abraço. Oi, mãe. Fica à vontade aí, tá? A gente já vai jantar. E voltou para a conversa com os homens de terno. Como se eu não existisse. Eu fiquei ali parada, no meio da sala, segurando minha bolsa. Sem saber onde sentar. Sem saber com quem falar. Todo mundo em grupinhos, conversando sobre viagens, sobre investimentos, sobre reformas de casa de praia. Foi aí que a Sofia apareceu. Minha neta mais velha. Cabelo cacheado preso com tiara de veludo vermelho, vestido de festa, sapatilha com brilho. Linda. Perfeita. Ela olhou para mim e falou alto na frente de todo mundo. Vovó, você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você é velha chata. E todo mundo riu. Eu olhei em volta. As pessoas rindo. A Patrícia rindo, com a mão na boca, fingindo que estava constrangida, mas rindo. E o Ricardo, meu filho, rindo também, balançando a cabeça como se fosse uma gracinha de criança. Senti meu estômago embrulhar, senti meu rosto esquentar, mas eu forcei um sorriso. Porque é isso que a gente faz, né? A gente engole, a gente perdoa, a gente finge que não doeu. Tá bom, amor. A vovó fica aqui mesmo. Fui até um cantinho da sala, perto da estante de livros que ninguém lia. Sentei num puff pequeno. Fiquei ali, quieta, olhando aquela festa que não era minha. Aquela família que não me queria. Às 20 horas, serviram o jantar. Buffet completo. Peru, tender, arroz à grega, saladas, sobremesas francesas. Tudo lindo, tudo caro. Todo mundo se serviu, sentou nas mesas decoradas com arranjos de flores brancas e velas perfumadas. Eu me servi um pouco também. Sentei sozinha num canto da varanda. Ninguém veio sentar comigo. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém se importou. Às 21h15, eu levantei, joguei meu prato no lixo. Fui até o Ricardo, que estava rindo com uns amigos na sala. Filho, eu vou indo. Obrigada pelo convite. Ele mal olhou para mim. Tá, mãe. Dirige com cuidado.
Feliz Natal. Nem levantou, nem me acompanhou até a porta. Eu saí daquela cobertura com as pernas tremendo. Desci o elevador sozinha. Passei pela portaria. Entrei no carro. E foi só quando fechei a porta que eu desabei. Chorei. Chorei tanto que minha vista embaçou. Chorei até não ter mais lágrima. E eu pensei, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Porque uma mãe sempre acha que errou, né? Sempre acha que foi culpa dela. Enxuguei o rosto com as costas da mão. Liguei o carro. Ia para casa. Ia passar o Natal sozinha no meu apartamento de 2 quartos na Vila Mariana. Ia comer o resto de pernil que sobrou porque ninguém quis. Ia dormir cedo e fingir que aquilo não tinha acontecido. A chuva começou na Marginal Pinheiros. Forte. Daquelas chuvas de dezembro em São Paulo que parece que o céu desabou. O trânsito ficou lento, todo mundo nervoso, todo mundo correndo para chegar em casa. Meu limpador de para-brisa estava fraco, já precisava trocar fazia tempo. A visibilidade estava péssima. Eu tentava me concentrar. Mãos no volante, olhos na pista. Mas minha cabeça estava longe, pensando na Sofia dizendo que eu era velha chata, pensando no Ricardo rindo, pensando em como eu tinha passado 12 anos depois da morte do Antônio, tentando ser uma boa mãe, tentando não incomodar, tentando ser merecedora do amor do meu próprio filho. E aí eu vi o caminhão. Vinha na pista ao lado, rápido demais para aquela chuva. As rodas traseiras deslizaram. Ele perdeu o controle. Começou a rodar. E veio na minha direção. Eu tentei desviar. Virei o volante para a esquerda, mas não deu tempo. O impacto foi na lateral direita do carro. Um barulho de metal amassando, de vidro explodindo. Meu corpo foi jogado para o lado. A cabeça bateu em alguma coisa. Dor. Muita dor. E depois, escuridão. Quando eu acordei, não sei quanto tempo depois, tudo estava confuso. Luzes piscando. Gente gritando. Chuva batendo no meu rosto. Eu tentei me mexer, mas não consegui. Tinha alguma coisa prendendo minha perna. Sangue escorrendo no meu rosto. Gosto de ferro na boca. Ouvi vozes. Moça, a senhora me ouve? A senhora tá me ouvindo? Tentei responder, mas minha voz não saiu. Chama o resgate. Ela tá presa nas ferragens. Ferragens. Eu estava presa. Não conseguia me mexer. Não conseguia sentir minha perna direita. A dor era tanta que eu queria desmaiar de novo. Mas eu fiquei ali, consciente, ouvindo aquele caos ao meu redor. Bombeiros, ambulância, gente tentando abrir a porta do carro, metal sendo cortado. Alguém segurou minha mão. A gente vai tirar a senhora daí, tá? Aguenta firme. Eu não sei quanto tempo levou. Parecia uma eternidade. Cada movimento deles me fazia gritar de dor. Até que finalmente conseguiram me tirar. Me colocaram numa maca, me levaram para a ambulância. Dentro da ambulância, um rapaz de uniforme azul estava comigo. Colocou uma máscara de oxigênio no meu rosto. Apertou minha mão. A gente já tá indo pro hospital, tá? A senhora vai ficar bem. Eu tentei falar. Tentei perguntar sobre o motorista do caminhão, se ele estava bem. Mas eu não conseguia. E aí eu desmaiei de novo. Acordei num lugar branco, luzes fortes, barulho de máquinas apitando, cheiro de hospital. Aquele cheiro que te faz lembrar de tudo que você não quer lembrar. Doença, morte, medo. Uma enfermeira estava do meu lado, mexendo em alguma coisa no soro. Bem-vinda de volta, Dona Clara. A senhora deu um susto na gente. Minha garganta estava seca. Minha voz saiu rouca. O que aconteceu? A senhora sofreu um acidente grave. Fratura exposta na perna direita, traumatismo craniano, hemorragia interna. Está na emergência do Hospital das Clínicas. A equipe médica está avaliando. Hemorragia interna, traumatismo craniano. As palavras não faziam sentido na minha cabeça. Eu vou ficar bem? Ela deu um sorriso que não chegou nos olhos. O médico já vem falar com a senhora. E saiu. Fiquei ali, sozinha, olhando para o teto branco, pensando na morte, pensando que talvez fosse o fim. E sabe o que passou pela minha cabeça? Será que o Ricardo vai vir?
Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois da humilhação, eu ainda queria que meu filho estivesse ali, segurando minha mão, me dizendo que ia ficar tudo bem. Que ilusão, né? Um médico entrou, jovem, cansado, jaleco branco manchado de sangue. Ele olhou para a prancheta, depois para mim. Dona Clara, a senhora me ouve bem? Sim. A senhora sofreu um acidente muito grave. Tem uma hemorragia interna que precisa ser operada imediatamente. Se não operarmos nas próximas horas, a senhora não sobrevive. Eu preciso entrar em contato com algum familiar para autorizar o procedimento. Quem eu posso ligar? Meu filho. Obviamente, meu filho. Ricardo, meu filho. O número tá no meu celular. A bolsa da senhora chegou junto. Vou pegar. Ele saiu. Voltou alguns minutos depois com meu celular. Desbloqueou com minha digital, ligou pro Ricardo. Eu fiquei ali, deitada, ouvindo o telefone chamar. 1 vez, 2, 3, 4. Ele atendeu. Eu ouvi a voz do médico, mas o que ele estava dizendo parecia distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Alô, Ricardo. Aqui é o Dr. Henrique Almeida, do Hospital das Clínicas. Estou ligando sobre sua mãe, Clara Silva dos Santos. Ela sofreu um acidente grave e precisa de uma cirurgia de emergência, hemorragia interna. Se não operarmos nas próximas horas, ela não sobrevive. Preciso que o senhor venha até aqui para assinar os documentos e acompanhar o procedimento. Silêncio do outro lado. E então eu ouvi a voz do meu filho. Nítida, clara, fria como gelo. Doutor, eu tô no meio de uma festa aqui. É Natal, tem um monte de gente. Eu não posso largar tudo agora para ir aí. Faz o que precisa fazer. Se ela morrer, me avisem. Mas eu não vou lidar com papelada hoje à noite. O médico ficou em silêncio. Eu vi o rosto dele mudar. Incredulidade, choque, raiva. O senhor está entendendo que sua mãe pode morrer? Entendi. Mas eu não posso ir agora. Me avisem o resultado. E ele desligou. O médico ficou parado, segurando o celular. Olhou para mim, e eu vi nos olhos dele uma mistura de pena e indignação. Dona Clara, eu sinto muito. Eu não consegui responder. Porque naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi a dor do acidente, não foi o medo da cirurgia, foi a certeza. A certeza de que meu filho não se importava se eu morresse. Que para ele eu era um inconveniente, uma papelada, uma obrigação chata que atrapalhava a festa dele. E pela primeira vez na vida, eu entendi. Eu não tinha filho. Eu tinha criado um estranho. O médico saiu da sala. Eu fiquei ali, olhando para o teto, lágrimas descendo pelo meu rosto, pensando em tudo que eu tinha feito por aquele menino. As noites em claro quando ele era bebê. Os lanches que eu preparava para ele levar para a escola. As festas de aniversário que eu organizava sozinha porque o Antônio trabalhava demais. O dinheiro que eu dei quando ele quase faliu. Os abraços que eu dei quando ele chorou pela morte do pai. E agora? Agora eu estava morrendo, e ele estava brindando. Fechei os olhos. Pensei. Antônio, me perdoa. Eu falhei. Eu não soube criar nosso filho direito. E foi aí que eu ouvi a voz. Dona Clara! Dona Clara! Abri os olhos. Um rapaz estava na porta. Uniforme do SAMU. Alto, negro, cabelo curto, olhos arregalados. Ele entrou correndo, veio até a minha maca. Meu Deus, é a senhora mesmo. Eu não acreditei quando vi o nome no prontuário. Eu olhei para ele confusa. Não reconheci. Quem é você? Ele sorriu. Um sorriso enorme, cheio de emoção. Sou eu, Gabriel. Gabriel Henrique. A senhora não lembra de mim? Gabriel, Gabriel. E aí a memória veio, como um soco. Gabriel, o menino da Vila Madalena. 15 anos, magro, olhos assustados. Eu tinha conhecido ele numa noite de 2007. Eu ainda trabalhava como professora voluntária num projeto social da paróquia. Ele apareceu lá, pedindo comida. Disse que a mãe tinha sido internada, que ele estava sozinho, que não tinha ninguém. Eu levei ele para casa, dei comida, dei banho, dei roupa limpa do Ricardo, que na época já estava na faculdade.
E ele ficou. Por 3 meses, enquanto a mãe dele se recuperava, Gabriel morou comigo. Eu ajudava ele com a lição de casa, levava ele na escola. Conversava com ele sobre a vida, sobre sonhos, sobre futuro. Quando a mãe dele recebeu alta, ele voltou para casa. Mas a gente manteve contato por alguns anos. Até que ele sumiu. Mudou de cidade, mudou de vida. Eu perdi o contato. E agora ele estava ali, na frente de mim, 25 anos depois. Um homem, socorrista. Gabriel, você tá vivo. Tô vivo por sua causa, Dona Clara. A senhora salvou minha vida, e agora eu vou salvar a sua. Ele segurou minha mão, apertou forte. Eu ouvi a conversa do médico com seu filho, eu ouvi tudo, e eu não vou deixar a senhora morrer sozinha aqui. Eu vou ficar, eu vou assinar o que precisar, eu vou ser seu acompanhante. Mas você não é meu. Família não é quem tem o mesmo sangue, Dona Clara. Família é quem fica, e eu vou ficar. Ele saiu correndo, voltou com o médico. Doutor, eu sou acompanhante da Dona Clara. Eu autorizo a cirurgia. Eu assino o que precisar. O médico olhou para mim questionando. Eu balancei a cabeça, confirmando. Ele é meu filho de verdade. E era verdade. Gabriel assinou os papéis. O médico correu para preparar o centro cirúrgico. E eu fui levada, segurando a mão daquele rapaz que eu tinha ajudado tantos anos atrás e que agora estava salvando minha vida. Antes de entrar na sala de cirurgia, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. A senhora vai sair dessa. E quando sair, a gente vai conversar sobre seu filho, porque isso que ele fez, isso não fica assim. Eu tentei sorrir, mas a anestesia já estava fazendo efeito. Senti meu corpo relaxar, minha visão escurecer. E a última coisa que passou pela minha cabeça antes de apagar foi: será que o Ricardo vai sentir falta de mim quando eu morrer? Acordei com uma dor que parecia que alguém tinha me partido ao meio. Tudo doía. A perna, a cabeça, o peito. Até respirar doía. Abri os olhos devagar. Luz branca. Teto branco. Cheiro de hospital de novo. Mas dessa vez tinha alguém do meu lado. Gabriel estava sentado numa cadeira desconfortável de plástico azul, a cabeça apoiada na beirada da minha cama, dormindo. O uniforme do SAMU estava amassado, sujo. Ele tinha passado a noite ali, comigo. Tentei mexer a mão. Consegui. Toquei de leve no cabelo dele. Ele acordou num susto, levantou a cabeça rápido. Dona Clara, a senhora acordou. A voz dele estava rouca, cansada, os olhos vermelhos. Ele tinha chorado. Que horas são? 6:30 da manhã, dia 25. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu tinha sobrevivido. Estava viva. No dia de Natal. A cirurgia deu certo? Deu. 4 horas de cirurgia. O médico conseguiu estancar a hemorragia. Colocou pinos na sua perna. Disse que foi por pouco, mas a senhora vai ficar bem. Por pouco. Eu quase morri. E meu filho estava brindando. Gabriel segurou minha mão. A dele estava quente, firme. Dona Clara, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Seu filho ligou. Meu coração pulou. Ricardo tinha ligado. Ele tinha se preocupado. Ele tinha... Que horas? 03:47 da manhã. A festa dele acabou, eu acho. Ele ligou pro hospital perguntando se você tinha sobrevivido. 3:47 da manhã. 6 horas depois do acidente. 6 horas depois do médico ligar pedindo para ele vir. E o que ele disse? Gabriel respirou fundo. Olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Pena? Raiva? Ele perguntou se você tinha morrido. A enfermeira disse que não, que a cirurgia tinha sido bem-sucedida. Aí ele perguntou quando você ia ter alta. A enfermeira disse que ia levar uns dias, que você precisava ficar em observação. E sabe o que ele respondeu? O quê? Tá bom, não precisa me ligar de novo. Quando ela tiver alta, ela me avisa. E desligou. Senti um aperto no peito, não de dor física, de dor da alma, daquelas que não tem remédio, não tem bandagem, não tem cirurgia que cure.
Meu filho não ia vir, nem para ver se eu estava viva, nem para segurar minha mão, nem para pedir desculpa por ter me humilhado na festa. Nada. Gabriel, por que você ficou? Ele apertou minha mão mais forte. Porque a senhora ficou comigo quando eu precisei. Lembra? Aquilo foi há tanto tempo. Não importa. A senhora me deu comida quando eu estava com fome. Me deu casa quando eu não tinha onde dormir. Me tratou como gente quando todo mundo me olhava como lixo. A senhora me ensinou que eu valia alguma coisa, sabe? Que eu podia ser alguém na vida. Lágrimas escorreram do meu rosto. Não de tristeza. De gratidão. Você se tornou um homem bom, Gabriel. Porque a senhora me mostrou o que é bondade de verdade. E agora é minha vez de cuidar da senhora. Ele ficou. Ficou comigo naquele Natal. Naquele 25 de dezembro de 2024, que devia ser de família reunida, de troca de presentes, de abraços. Gabriel ficou comigo num quarto de hospital, me dando água com canudinho, me ajudando a ir no banheiro, me contando histórias para eu não pensar na dor. Me contou que tinha se formado técnico em enfermagem, trabalhado alguns anos em hospital e depois tinha entrado para o SAMU. Que era casado, tinha uma filha de 3 anos, morava num sobrado simples na Zona Leste. Que a vida não era fácil, mas era honesta. Que ele ganhava 4.200 reais por mês, a esposa trabalhava como cabeleireira, ganhando uns 2.800 e que eles viviam apertado, mas felizes. Dona Clara, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que a senhora deixou seu filho te tratar assim? Fiquei em silêncio. Porque eu não tinha resposta. Ou tinha, mas era dolorida demais para falar. Porque eu tinha medo de perdê-lo. Mas a senhora já tinha perdido ele, Dona Clara. Faz tempo. E era verdade. Eu só não queria enxergar. Gabriel saiu para tomar um café, uns 20 minutos depois. Disse que ia voltar logo. Eu fiquei ali, sozinha, olhando para o teto, pensando na minha vida, nos últimos 12 anos desde que o Antônio morreu. Em tudo que eu tinha feito pelo Ricardo, em tudo que eu tinha engolido. E aí eu lembrei de uma coisa. Minha bolsa. Onde estava a minha bolsa? Olhei em volta. Estava ali, num armário pequeno ao lado da cama. Gabriel tinha guardado. Pedi para a enfermeira pegar para mim. Ela trouxe. Abri. Minha carteira estava ali. Meu celular, a tela quebrada, mas funcionando. E tinha outra coisa. Um envelope. Abri. Dentro tinha um papel. Era a conta do buffet da festa de Natal do Ricardo, que a Patrícia tinha deixado em cima da mesa da cozinha, provavelmente sem querer. 8.500 reais. 8.500 reais numa festa. Enquanto eu morava num apartamento com infiltração no teto do banheiro que eu não consertava porque o pedreiro cobrava 850 e eu achava caro demais. 8.500 reais. Que dava para pagar minha conta de luz de um ano inteiro. 187 por mês, vezes 12, 2.244. Sobrava 6.256. Que dava para comprar um chuveiro novo, consertar o vazamento, pintar as paredes e ainda sobrava. Mas Ricardo gastou numa noite. Numa festa que eu nem fui bem-vinda. Peguei meu celular. Tinha 47 chamadas perdidas. Todas de números desconhecidos. Nenhuma do Ricardo. Abri o WhatsApp. Tinha mensagens. Gabriel. Dona Clara, tô indo pro hospital buscar a senhora. Fique calma. Gabriel. Cirurgia deu certo. Tô aqui do seu lado. Gabriel. Bom dia. A senhora vai ficar bem. Nenhuma mensagem do Ricardo. Mas tinha mensagem da Patrícia, enviada às 11h23 da manhã do dia 25. Sogra, soube do acidente. Que susto! Espero que esteja bem. Qualquer coisa me avisa, tá? Beijos. Qualquer coisa me avisa. Como se eu fosse avisar ela de alguma coisa. Como se ela se importasse. E tinha mais, uma mensagem da minha cunhada, a Vera. Irmã do Antônio, minha idade, sempre foi minha amiga. Clara, minha filha me contou que você sofreu um acidente. Estou indo aí te ver. Que hospital você tá? A Vera, que eu via uma vez por ano no aniversário da mãe dela, a dona Inês, e ela estava vindo me ver. Respondi. Hospital das Clínicas,
Pronto-socorro. Obrigada, Vera. Ela respondeu na hora. Chego aí 12:00. Aguenta firme. E ela chegou. 12:15. Entrou no quarto com uma sacola de supermercado, os olhos vermelhos de chorar. Meu Deus, Clara, meu Deus! Ela veio até a cama, me abraçou com cuidado, chorando. Eu não acredito que isso aconteceu com você. Como você tá? Tô viva. Graças a Deus. Eu trouxe umas coisas. Biscoito, suco, fruta. Sei lá, achei que você ia precisar. Ela colocou a sacola na mesinha ao lado. Puxou a cadeira de plástico, sentou. O Ricardo tá sabendo? Silêncio. Ela me olhou. Leu minha expressão. Clara, ele veio? Balancei a cabeça. Não. Ele nem ligou? Ligou, 3 da manhã. Perguntou se eu tinha morrido. A Vera ficou pálida. Você tá falando sério? Tô. Ela levantou da cadeira. Começou a andar de um lado pro outro, a mão na cabeça. Eu não acredito. Eu não acredito que meu sobrinho fez isso. Clara, isso não é normal. Isso não é humano. Vera, deixa pra lá. Deixa pra lá? Clara, você quase morreu e ele tava numa festa. Eu sei. E você vai deixar passar? Olhei pra ela. E pela primeira vez eu não sabia a resposta. Porque eu sempre tinha deixado passar. Sempre. Toda a falta de respeito, toda a grosseria, toda a humilhação. Eu engolia, perdoava, justificava. Ele tá estressado. Ele trabalha muito. Ele tem a vida dele. Mas agora era diferente. Agora eu tinha quase morrido. E ele não veio. Vera, você pode me fazer um favor? Qualquer coisa. Você pode ir lá na minha casa? Pegar algumas roupas? A chave tá aqui na bolsa. Claro, mas Clara, você precisa conversar com o Ricardo. Você precisa... Eu não preciso de nada dele. Ela me olhou. Viu nos meus olhos que alguma coisa tinha mudado. Tá bom, eu vou buscar suas coisas. Ela saiu. Eu fiquei ali, sozinha de novo. Pensando em tudo. Nas contas que eu tinha pagado pro Ricardo ao longo dos anos. Não só os 45 mil reais da empresa. Tinha mais. Muito mais. Quando ele casou, em 2008, eu dei 12 mil reais de presente. Para ajudar na festa, na lua de mel. Ele nem agradeceu direito. Quando a Sofia nasceu, em 2016, eu comprei o enxoval completo. Berço, carrinho, roupas, fraldas. 5.800 reais. Quando a Laura nasceu, em 2019, mesma coisa. 6.200 reais. Quando ele comprou o apartamento no Itaim, em 2020, pediu 35 mil reais emprestado para dar de entrada. Disse que ia devolver em 6 meses. Nunca devolveu. Somei tudo na cabeça. 104 mil reais. 104 mil reais que eu tinha dado pro meu filho ao longo de 16 anos. E ele não veio me ver no hospital. Peguei meu celular. Abri o WhatsApp. Digitei uma mensagem pro Ricardo. Filho, estou no Hospital das Clínicas. Sofri um acidente grave. Quase morri. Você não veio, não ligou, não se importou. Eu entendi. Não precisa mais fingir que se importa comigo. Estou te liberando dessa obrigação. Fiquei com o dedo em cima do botão de enviar, tremendo. E enviei. Às 14h37 de 25 de dezembro de 2024, eu enviei a mensagem que mudou minha vida. Ele visualizou. 14h39. Ficou digitando. Parou. Digitou de novo. Parou. E então a resposta veio. Mãe, não é assim. Eu tava preocupado, sim. Mas você sabe como é, né? Tinha gente em casa, eu não podia largar todo mundo. Você tá bem agora, não tá? Então pronto. A gente conversa depois. Beijo. Eu li. Reli. Li de novo. Você tá bem agora, não tá? Então pronto. Como se quase morrer fosse um inconveniente. Como se eu tivesse exagerado. E foi nesse momento que eu decidi. Não ia mais. Não ia mais pedir atenção. Não ia mais implorar por migalhas de afeto. Não ia mais me humilhar. Eu ia me libertar. Gabriel voltou às 15 horas. Trouxe marmita da esposa dele. Estrogonofe de frango com arroz e batata palha. Pensei que a senhora quisesse comer comida de verdade. Come.
Estava uma delícia, temperado com carinho, sabe? Dava para sentir. Gabriel, você pode me ajudar com uma coisa? Claro. Eu quero tirar o nome do Ricardo como meu contato de emergência. Quero colocar o seu. Ele parou de comer. Me olhou. Dona Clara, tem certeza? Tenho. Isso é sério. A senhora tá com raiva agora, mas daqui uns dias... Não é raiva, Gabriel. É lucidez. Eu passei 12 anos da minha vida achando que se eu fosse boa o suficiente, paciente o suficiente, generosa o suficiente, meu filho ia me amar de volta. Mas ele não ama. Ele nunca amou. E tudo bem. Eu não posso forçar. Mas também não vou mais fingir que tá tudo bem. Gabriel assentiu devagar. Ok, eu te ajudo. Chamamos a enfermeira. Pedimos os papéis. E ali, naquela tarde de Natal, eu mudei oficialmente meu responsável legal. De Ricardo Silva dos Santos para Gabriel Henrique Oliveira. Foi libertador. Parece besteira, né? Mudar um nome num papel. Mas não era só um papel. Era um símbolo. Era eu dizendo, eu escolho quem fica na minha vida. E não é mais você. Fiquei internada por 5 dias. Gabriel ia todos os dias depois do plantão. Levava comida, levava revista, levava conversa. A Vera também ia. Levou minha roupa, meu nécessaire, ficou umas 2 horas conversando comigo sobre a vida, sobre família, sobre como a gente se perde tentando agradar quem não merece. Clara, você precisa contar isso para Dona Inês. Pra quê? Porque ela precisa saber do tipo de neto que ela tem. Porque ela sempre achou que o Ricardo era perfeito. E ele não é. Dona Inês, a mãe do Antônio, 87 anos, lúcida, firme, evangélica praticante. Ela adorava o Ricardo, achava que ele tinha dado certo na vida, ficava orgulhosa. Vera, não quero criar caso. Não é criar caso, é contar a verdade. Ela vai no almoço de Ano Novo lá em casa. Você vai? Não sei se vou ter alta até lá. Se tiver, você vai. E a gente conversa com ela. Dia 29, tive alta. Gabriel me levou para casa dele. Isso mesmo, para casa dele. Dona Clara, a senhora não pode ficar sozinha ainda. Precisa de ajuda para tomar banho, para se trocar, para cozinhar. Fica uns dias lá em casa. A Juliana já preparou o quarto de hóspedes. Juliana, a esposa dele. 30 anos, cabeleireira, sorriso largo, voz doce. Me recebeu como se eu fosse da família. Seja bem-vinda, Dona Clara. A gente está muito feliz de ter a senhora aqui. A casa era pequena, sobrado de 2 quartos na Vila Matilde, sala e cozinha conjugadas, quintal pequenininho com tanque e varal. Nada de luxo, mas tinha uma coisa que a cobertura do Ricardo nunca teve: amor. A filha deles, a Isabela, 3 aninhos, cabelo cacheado, olhos enormes, veio correndo quando me viu. Vovó, vovó, ela me chamou de vovó. Juliana riu, constrangida. Desculpa, Dona Clara. Eu expliquei para ela que a senhora era amiga do papai, mas ela insistiu em chamar de vovó. Eu me abaixei, ignorando a dor na perna, e abracei aquela criança que eu não conhecia e que me chamou de vovó com mais carinho do que minhas próprias netas. Pode chamar de vovó, meu amor. Pode sim. Fiquei na casa deles por 10 dias. 10 dias que me curaram mais do que qualquer remédio. Juliana cuidava dos meus curativos. Gabriel me ajudava a andar com a muleta. Isabela ficava do meu lado, desenhando, me mostrando os brinquedos, me contando histórias sem pé nem cabeça. E eu pensei, é isso que eu perdi, é isso que o Ricardo tirou de mim. Porque minhas netas nunca sentaram do meu lado para desenhar. Nunca me mostraram brinquedo. Nunca quiseram saber das minhas histórias. Dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, Vera me ligou. Clara, o almoço vai ser amanhã, 1º de janeiro, meio-dia. Você vem? Olhei para Gabriel. Ele estava na cozinha, ajudando Juliana a fazer o jantar. Vou. O Ricardo vai estar lá. Eu sei. Você vai falar com ele? Vou. Vai dar barraco? Sorri. Um sorriso amargo, mas sorriso. Não, eu vou contar a verdade e deixar que ele se enforque sozinho. No dia 1º de janeiro de 2025, Gabriel me levou na casa da Vera.
Sobrado antigo no Jabaquara, espaçoso, cheio de gente. A família toda reunida. Tios, primos, sobrinhos e o Ricardo. Quando eu entrei, de muleta, com Gabriel me ajudando, o silêncio tomou conta da sala. Ricardo estava no sofá, de bermuda e camisa polo, cerveja na mão. Quando me viu, levantou rápido. A cara dele mudou. Culpa? Vergonha? Não sei. Mãe, você veio! Veio até mim. Tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. Oi, Ricardo? Ele olhou para Gabriel, franzindo a testa. Quem é esse? Gabriel. Ele cuidou de mim no hospital, enquanto você estava brindando. O silêncio ficou mais pesado. As pessoas olhando. Dona Inês, sentada na poltrona, de vestido florido, me olhou com atenção. Clara, minha filha, que susto você nos deu. Como você está? Estou viva, Dona Inês. Por pouco, mas estou. Sentei no sofá. Gabriel ficou do meu lado. Ricardo ficou em pé, sem saber o que fazer. A Vera apareceu da cozinha, enxugando as mãos no pano de prato. Pessoal, o almoço já está quase pronto. Mas antes, a Clara tem uma coisa para contar. Todos olharam para mim. E eu contei. Contei do acidente. Da ligação do médico pro Ricardo. Da resposta dele. Se ela morrer, me avisem. Não vou lidar com papelada hoje à noite. Contei que ele só ligou de volta às 3 da manhã. Que não foi me ver. Que mandou eu avisar quando tivesse alta. Contei que quem ficou comigo foi Gabriel. Um rapaz que eu ajudei há 25 anos e que nunca esqueceu. E tirei da bolsa o documento, o prontuário médico, com a anotação da enfermeira, registrando a ligação, o horário e a resposta exata do Ricardo. Quem quiser ver, tá aqui. Passei o papel. Ele foi de mão em mão, as pessoas lendo, horrorizadas. Dona Inês foi a última. Ela leu devagar, tirou os óculos, limpou com a bainha do vestido, colocou de novo, leu de novo. E então ela olhou para o Ricardo. É verdade isso? Ricardo estava pálido, tentou falar, gagejou. Vó, não foi assim. Foi mal entendido. É verdade sim ou não? Silêncio. Sim. Dona Inês levantou da poltrona. Aos 87 anos, ela levantou sozinha, firme, e foi até o neto. E deu um tapa na cara dele. O barulho ecoou pela sala. Você não é neto meu. Neto meu não abandona a mãe para morrer. Ela se virou, veio até mim, pegou minha mão. Clara, me perdoa por ter criado esse monstro. Meu filho, seu Antônio, deve estar revirando no caixão de vergonha. E ela chorou. E eu chorei. E a sala inteira chorou. Menos o Ricardo. Ele ficou ali, parado, a marca dos dedos da avó vermelha no rosto. E então, ele explodiu. Vocês não entendem nada. Eu trabalho muito, eu tenho responsabilidades, eu não posso largar tudo por qualquer coisa. Qualquer coisa? A voz da Vera cortou. Sua mãe quase morreu. Mas não morreu, morreu? Tá aí, viva, me fazendo passar vergonha na frente de todo mundo. Pronto. Ali estava. A verdade. Eu não quase morri. Eu fiz ele passar vergonha. Gabriel levantou. Colocou a mão no meu ombro. Dona Clara, vamos embora? Vamos. Levantei, apoiada na muleta e no braço dele. Olhei para o Ricardo uma última vez. Você está liberado, filho. Não precisa mais fingir que tem mãe. E saímos. Na rua, entrei no carro do Gabriel. Tremi. Tremi tanto que não conseguia parar. Eu fiz certo? Fez. Fez mais que certo. A senhora se libertou. No dia 3 de janeiro, voltei para o meu apartamento. Sozinha. Mas não solitária, porque Gabriel ia lá toda semana. Levava Juliana e Isabela. A gente almoçava junto. Conversava. Ria. E eu comecei a viver de novo. No dia 10 de janeiro, fui num advogado. Levei os papéis. Contei a história. Doutora, eu quero mudar meu testamento. E mudei. Deixei o apartamento para caridade. As economias divididas. Metade para Gabriel, metade para um projeto social de crianças carentes. Pro Ricardo? Álbuns de foto. E uma carta. Uma carta que eu escrevi com a mão tremendo, mas com o coração leve.
Ricardo, seu pai me ensinou que amor é entrega. Eu tentei te ensinar isso também, mas você aprendeu outra coisa. Aprendeu que amor é posse, que família é obrigação, que mãe é funcionária. Eu não consigo mais te amar do jeito que você é, mas posso te perdoar. E posso te libertar da obrigação de fingir que se importa. Seja feliz, filho, longe de mim. 3 meses depois do ano novo, eu já andava sem muleta. A perna ainda doía quando ia chover, aquela dor surda que avisa temporal. Mas eu estava viva, estava inteira, estava livre. Livre do telefone que não tocava esperando que o Ricardo ligasse. Livre da angústia de não ser boa o suficiente. Livre da culpa que carregava há 12 anos achando que tinha falhado como mãe. Eu não falhei, eu só amei a pessoa errada. Gabriel passou a ir lá em casa toda quinta-feira. Virou tradição. Ele saía do plantão, pegava pão quentinho na padaria do seu Zé, aquela da esquina com a Domingos de Moraes, e a gente tomava café juntos. Conversava sobre tudo. Sobre a vida dele, sobre a minha recuperação, sobre a Isabela que tinha começado na escolinha. Dona Clara, a senhora devia conhecer a escola dela. Fica ali perto do metrô Santa Cruz. É pequenininha, mas a diretora é gente boa. A Isabela ama. Quanto vocês pagam? 680 reais por mês. Cabe no orçamento apertado? Mas cabe. 680 reais. As netas do Ricardo estudavam num colégio que cobrava 2.800 reais por mês. Cada uma. 5.600 reais no total. Mais do que Gabriel ganhava inteiro de salário. E eu nunca tinha sido chamada para ver a escola delas. Nunca fui convidada para a festa junina, para a apresentação de fim de ano, para a reunião de pais. Nada. Mas a Isabela? A Isabela me chamava de vovó e pedia para eu ir ver ela dançar na escolinha. Gabriel, eu vou sim. Me avisa o dia. No final de março, teve a apresentação. Dia 28, uma sexta-feira, 15 horas. Eu cheguei cedo, sentei na cadeirinha de plástico pequenininha, junto com os outros avós. A Juliana estava trabalhando, não podia ir. O Gabriel tinha conseguido trocar o plantão para estar lá. Quando a Isabela entrou no palquinho improvisado, fantasiada de Joaninha, e viu a gente na plateia, ela abriu o maior sorriso do mundo e acenou. Vovó, papai! E dançou. Dançou fora do ritmo, esqueceu metade dos passos, mas dançou com o coração. E no final veio correndo me abraçar, toda suada, cheirando a talco infantil e felicidade. Gostou, vovó? Amei, minha linda. Você foi a melhor Joaninha que eu já vi na vida. Ela riu. Me deu um beijo melecado na bochecha e saiu correndo atrás das amiguinhas. E eu chorei. Chorei ali mesmo, sentada naquela cadeirinha desconfortável, no meio daquela escola pequena e simples. Chorei porque eu tinha encontrado o que eu sempre quis. Família de verdade. Abril chegou com as primeiras chuvas do outono. Minha perna doeu mais. Mas eu estava bem. Estava morando sozinha de novo, cuidando da minha vida, indo no mercado, cozinhando para mim, assistindo novela. Tinha feito amizade com a dona Marlene, minha vizinha do 304. 72 anos, viúva também, sempre com uma história para contar. A gente tomava café junto às terças e quintas. Ela levava bolo. Eu fazia café. E a gente reclamava das contas, do preço das coisas, da vida. Clara, você tá diferente. Diferente como? Mais leve, mais você. E era verdade. Eu estava me reencontrando. Foi numa quinta-feira, dia 17 de abril, 19h43, que o Ricardo apareceu. Eu estava fazendo janta. Macarrão com molho de tomate caseiro, nada demais. Ouvi a campainha tocar. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era ele. Meu coração disparou. Não de alegria, de alerta. Tipo quando você vê uma cobra no caminho e o corpo todo fica tenso. Respirei fundo. Abri a porta. Deixei a corrente. O que você quer? Ele estava diferente. Mais magro, olheiras, a barba por fazer, camisa amarrotada, ele que sempre foi tão vaidoso, tão arrumadinho. Mãe, a gente precisa conversar. A gente não precisa de nada. Por favor, deixa eu entrar. Só 5 minutos.
Olhei para ele. Vi nos olhos dele alguma coisa que eu nunca tinha visto antes. Desespero. Abri a porta. Ele entrou. Ficou ali parado no meio da sala, olhando em volta como se nunca tivesse estado ali. E, de fato, fazia mais de 1 ano que ele não pisava no meu apartamento. Senta. Ele sentou no sofá. Eu fiquei em pé de braços cruzados. Fala. Mãe, eu estraguei tudo. Silêncio. A Patrícia me deixou. Senti um choque. Não esperava por isso. Quando? Semana passada. Ela pegou as meninas e foi para casa da mãe dela. Entrou com pedido de divórcio. Quer metade de tudo. Quer pensão de 12 mil reais para as duas. Mãe, eu não tenho esse dinheiro. 12 mil reais de pensão. Para as filhas dele. Que ele criou. Que ele escolheu ter. E o que você quer que eu faça? Ele me olhou. E eu vi nos olhos dele a mesma coisa que eu via quando ele era pequeno e quebrava alguma coisa e vinha chorando pedindo para eu consertar. Me ajuda? Eu preciso de dinheiro. Preciso pagar advogado. Preciso... Não. A palavra saiu firme, sem hesitação. Mãe, eu disse não. Eu não vou te dar mais dinheiro, Ricardo. Eu te dei 104 mil reais ao longo dos anos. Você nunca devolveu. Nunca agradeceu. E quando eu quase morri, você estava brindando. Não. Ele levantou do sofá. A voz começou a subir. Você não entende. Eu tô desesperado. Eu posso perder tudo. O apartamento, a empresa, tudo. E eu quase perdi minha vida. E você não se importou. Eu me importei sim. 3 da manhã, Ricardo. Você ligou 3 da manhã, 6 horas depois. Ele passou a mão no rosto. Começou a andar de um lado pro outro. Tá bom. Eu errei. Eu fui um filho de merda. Eu reconheço. Mas eu tô mudando, mãe. Eu tô fazendo terapia. Tô tentando ser melhor. Você tá fazendo terapia há quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas. E ele já achava que merecia perdão. Ricardo, eu te amo. Você é meu filho. Mas eu não confio mais em você. E eu não vou te dar dinheiro. Ele parou de andar. Me encarou. E aí veio. Então me dá o apartamento. O quê? O apartamento. Vende e me dá o dinheiro. Ou deixa eu morar aqui. Eu preciso de um lugar. Preciso... Não. Mãe, pelo amor de Deus. Eu disse não. Ele mudou. A expressão mudou. A voz ficou fria. Eu sou seu único filho. Esse apartamento é meu por direito. Esse apartamento é meu. Eu e seu pai trabalhamos 30 anos para pagar. É meu. E quando você morrer, vai ficar para quem? Pro Gabriel? Aquele cara que apareceu do nada? Ah, então era isso. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com a herança. Se vai ficar pro Gabriel ou não, não é da sua conta. Mas já que você perguntou, sim. Eu mudei meu testamento. O rosto dele ficou branco, depois vermelho. Você fez o quê? Mudei meu testamento. O apartamento vai para caridade. As economias, metade para o Gabriel, metade para projeto social. Para você, álbuns de foto e uma carta. Ele ficou parado, processando. E então explodiu. Você tá de sacanagem. Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. E você me abandonou para morrer. Eu não abandonei. Eu estava ocupado. Ocupado brindando enquanto eu sangrava numa mesa de cirurgia. Ele começou a chorar. Daquele jeito desesperado, feio. Não de arrependimento, de raiva, de perda. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Por favor, eu preciso desse dinheiro. Eu preciso. Você não precisa. Você quer. É diferente. Mãe, sai da minha casa, Ricardo. Não vou sair até você mudar esse testamento. Peguei meu celular. Disquei. Alô, Gabriel? Pode vir aqui em casa? É urgente. Ricardo arregalou os olhos. Você tá chamando aquele cara? Você escolheu um estranho no lugar do seu próprio filho? Eu escolhi quem ficou. Você foi embora. Eu não fui embora. Eu tava ocupado. Eu sei. Você já disse. Gabriel chegou em 15 minutos. Bateu na porta. Eu abri. Ele entrou e viu o Ricardo ali, vermelho, chorando, descontrolado. Tá tudo bem, dona Clara? Tá.
O Ricardo já estava saindo. Ricardo olhou para Gabriel, com tanto ódio que dava para sentir no ar. Você. Você que fez isso. Você que virou a cabeça da minha mãe contra mim. Gabriel ficou calmo. Falou baixo. Eu não fiz nada. Só fiquei quando você foi embora. Eu não fui embora. Foi sim. Você abandonou sua mãe numa mesa de cirurgia porque tinha gente importante na sua festa. Você ligou 6 horas depois para saber se ela tinha morrido. Não para saber se ela estava bem. Para saber se tinha morrido. Porque se tivesse morrido, você ia ter que lidar com papelada. Lembra? Não vou lidar com papelada hoje à noite. Ricardo ficou mudo. Isso foi o que você disse. Tá registrado no prontuário. Assinado pela enfermeira, com hora, data, tudo. Você não foi embora, Ricardo. Você nunca esteve aqui. Ricardo olhou para mim. Última tentativa. Mãe, eu sou seu filho. Eu sei. E eu vou te amar até o dia que eu morrer. Mas não vou mais te sustentar. Não vou mais me anular para te agradar. Não vou mais aceitar migalhas. Você me ensinou uma coisa, Ricardo. Me ensinou que amor sem respeito não vale nada. Então, eu vou me respeitar. E vou te pedir que saia da minha casa. Ele ficou ali, parado por um tempo que pareceu infinito. E então saiu. Bateu a porta. Ouvi os passos dele no corredor. Ouvi o elevador abrir, fechar. E aí eu desabei. Caí no sofá, chorando. Gabriel sentou do meu lado, me abraçou. Eu fiz certo, Gabriel? Eu fiz certo? Fez. A senhora se protegeu. Mas ele é meu filho. E a senhora é mãe dele. Mas mãe também tem direito de dizer chega. A senhora deu 12 anos da sua vida tentando ser boa o suficiente. Agora é hora de ser boa para a senhora mesma. Chorei muito naquela noite. Chorei pelo filho que eu perdi. Chorei pela mãe que eu fui e que não funcionou. Chorei por tudo que eu tinha segurado durante anos. Mas no dia seguinte, quando acordei, me senti mais leve. Maio chegou. O outono estava lindo. As árvores da minha rua ficaram amarelas, laranjas, vermelhas. Eu comecei a sair mais. Ia no parque do Ibirapuera caminhar. Devagar, ainda mancando um pouco. Mas ia. Conheci um grupo de senhoras que se reunia toda terça e quinta para caminhar e depois tomar café no quiosque. A dona Célia, a dona Rosa, a dona Beatriz. Todas viúvas, todas com histórias pesadas, todas tentando viver. Clara, você parece mais nova que a gente. Tenho 67. Mas tem cara de 50. Qual o segredo? Eu ri. Tirei um peso das costas. E era verdade. O Ricardo tentou ligar algumas vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Eu li, mas não respondi. Até que no dia 3 de junho, ele mandou um áudio. 10 minutos de áudio. Eu ouvi. Ele estava chorando. Falando que tinha perdido tudo. Que a Patrícia ficou com o apartamento, que ele estava morando num kitnet de 1.400 hars na Vila Prudente, que tinha perdido metade dos clientes da empresa, que estava devendo 3 meses de pensão e que o advogado da Patrícia estava processando ele e que ele finalmente entendia. Mãe, eu entendi. Eu tratei a senhora como lixo. Eu fui o pior filho do mundo. Eu não mereço o seu perdão. Mas eu tô pedindo, não por dinheiro. Eu não quero mais seu dinheiro. Eu só queria que a senhora não me odiasse. Porque eu me odeio o suficiente pelos dois. Ouvi o áudio 3 vezes. E sabe o que eu senti? Pena. Não raiva. Não ódio. Pena. Mas pena não significa que eu ia voltar. Dia 15 de junho, a Vera me ligou. Dona Inês tinha piorado. Estava internada. Pneumonia. Os médicos não davam muita esperança. Fui visitar. Hospital São Camilo, quarto 508. Ela estava pequenininha naquela cama, cheia de tubo, respirando com dificuldade. Quando me viu, tentou sorrir. Clara, minha filha. Segurei a mão dela. Fria, magra, cheia de manchas de idade. Oi, Dona Inês, eu vim aqui te ver. O Ricardo, ele veio? Não sei. Ele pediu perdão para você? Pediu. E você perdoou?
Respirei fundo. Eu perdoei, mas não voltei. Ela apertou minha mão fraquinho. Fez... Bem, não. Volta. Ele precisa aprender. Ela respirou com dificuldade. A enfermeira veio, ajustou o oxigênio. Dona Inês não fala muito, a senhora precisa descansar. Mas ela insistiu. Clara, você foi boa, mãe. O problema não foi você. Chorei. Chorei segurando aquela mão gelada. Obrigada. Ela deu um último aperto e fechou os olhos. A Vera veio do corredor, viu a cena, me abraçou. Ela gosta muito de você. Eu também gosto dela. O Ricardo tá lá fora. Não tem coragem de entrar. Olhei para a porta. Através do vidrinho, vi ele. Sentado na cadeira do corredor, cabeça baixa, mãos tremendo. Deixa ele lá. Dona Inês morreu 2 dias depois. Dia 17 de junho, às 4h32 da manhã. O velório foi dia 18. Capela 3 do Cemitério São Paulo. Eu cheguei cedo, fui me despedir. Ela estava bonita. De vestido azul claro, as mãos cruzadas, o rosário entre os dedos. Me ajoelhei. Rezei. Obrigada por ter sido minha família quando eu mais precisei. O Ricardo chegou às 10 horas. De terno preto, sem gravata, os olhos inchados, ficou do outro lado da capela. Não veio falar comigo. No enterro, ele ficou longe. Mas na hora que o caixão desceu, ele desabou. Caiu de joelhos, chorando, gritando. Vó! Desculpa, vó! Desculpa! A Vera foi até ele, tentou levantar. Ele não deixou. Eu fui um monstro! Eu fui um monstro! E eu fiquei ali, olhando de longe aquele homem quebrado. E não senti vontade de correr para consolar. Não senti vontade de abraçar. Não senti vontade de salvar. Porque eu finalmente entendi. Eu não podia salvar quem não queria ser salvo. Eu só podia me salvar. No final do enterro, ele veio até mim. Mãe! Olhei para ele. Oi, Ricardo. Eu só queria dizer que eu tô tentando. Tô fazendo terapia. Tô trabalhando em mim. Não tô pedindo que você volte. Não tô pedindo dinheiro. Só queria que você soubesse. Assenti. Eu sei. Tem chance de, algum dia, a gente conversar? Sem briga. Sem mágoa. Só conversar. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um homem perdido, quebrado, tentando se encontrar. Talvez, algum dia, mas vai levar tempo. Quanto tempo? Não sei. Você demorou 12 anos para me destruir. Vai levar tempo para me reconstruir. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Tudo bem, eu espero. E foi embora. Eu fiquei ali, no cemitério, olhando o túmulo recém-fechado da Dona Inês. E pensei, vida nova, é isso, vida nova. Novembro de 2025, 1 ano e 11 meses depois do acidente. Eu estava na cozinha da minha casa fazendo bolo de cenoura. Aquele cheiro gostoso de massa assando, enchendo o apartamento. Era sábado de manhã, 9h23, e eu tinha combinado de ir na casa do Gabriel levar o bolo para as crianças. Isabela agora tinha 4 anos e meio e a Juliana estava grávida de 6 meses. Um menino, que ia se chamar Antônio, por causa do meu falecido marido. Quando ela me contou, eu chorei. Dona Clara, a gente queria sua permissão para usar o nome. Permissão? Vocês não precisam de permissão, mas eu fico muito honrada. O senhor Antônio foi um homem bom. O Gabriel sempre conta das histórias que a senhora contava sobre ele. A gente quer que nosso filho tenha esse nome, para carregar essa história. Meu neto, porque era isso que ele ia ser. Meu neto de coração. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cuidado, sempre com cuidado. Alô? Dona Clara? Aqui é da Clínica Renascer. A senhora é parente do Ricardo Silva dos Santos? Meu coração apertou. Sou mãe dele. O que aconteceu? Nada grave. Pode ficar tranquila. É que ele deu o nome da senhora como contato de emergência. Ele passou mal aqui durante a sessão de terapia em grupo. Crise de ansiedade. Tá bem agora, já medicado, mas pediu pra gente ligar pra senhora. Crise de ansiedade. Terapia em grupo. Ele tá internado aí?
Não, não, é tratamento ambulatorial. Ele vem 3 vezes por semana. Hoje ele passou mal, mas já tá melhor. Quer falar com ele? Fiquei em silêncio. 1 ano e 5 meses desde a última vez que a gente tinha conversado. No cemitério, no enterro da dona Inês. Desde então, nada. Ele não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. E eu também não. Pode passar. Ouvi barulho de passos, porta abrindo, voz abafada. Mãe! A voz dele estava diferente, mais baixa, mais cansada. Oi, Ricardo. Desculpa eles terem te ligado. Eu dei seu nome como emergência porque eu não tinha mais ninguém. Tá tudo bem. O que aconteceu? Eu tive uma crise. Tava no grupo, a gente tava falando sobre coisas que a gente fez, coisas que a gente se arrepende. E eu comecei a falar sobre você, sobre o acidente, e eu não consegui respirar. Travou tudo. Ele respirou fundo do outro lado, tentando se controlar. A psicóloga me deu um calmante. Já tô melhor. Ou você tá fazendo terapia há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 3 vezes por semana. Terapia individual e grupo. 1 ano e 3 meses. Ele tinha continuado. E tá ajudando? Tá. Mas é difícil, mãe. É muito difícil olhar pro espelho e ver o monstro que eu fui. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Mãe, eu sei que eu não tenho direito de pedir nada, mas eu só queria saber... Você tá bem? Tô. E a perna? Tá melhor? Tá. Só dói quando vai chover. Que bom. Silêncio pesado. Mãe, eu queria... Será que algum dia a gente pode tomar um café? Só a gente. Sem cobrança. Sem briga. Só... conversar? Olhei pro bolo assando no forno. Pensei no Gabriel, na Juliana, na Isabela, no Antônio que ia nascer, na vida que eu tinha construído longe do Ricardo. E pensei, será que eu tô pronta? Me liga semana que vem. A gente marca. Ouvi a respiração dele falhar. Sério? Sério. Mas, Ricardo, é só um café. Não prometo mais que isso. Eu sei. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Desliguei. Fiquei ali parada, segurando o telefone, o cheiro de bolo no ar, o coração confuso. A dona Marlene, minha vizinha, bateu na porta naquela hora. Clara, tá fazendo bolo? Que cheiro bom! Abri a porta. Ela entrou com uma travessa. Trouxe cocada. Fiz demais, pensei em você. A gente sentou na mesa da cozinha. Tirei o bolo do forno. Ela cortou a cocada. Você tá com cara de quem recebeu notícia. Contei pra ela, sobre a ligação, sobre o Ricardo. E você vai encontrar com ele? Vou. Tem certeza? Não, mas acho que todo mundo merece uma chance de mostrar que mudou. Não significa que eu vou voltar a ser a mãe que eu era, mas posso ouvir. Ela assentiu mordendo a cocada. Só toma cuidado, Clara. Coração de mãe é perigoso. A gente perdoa rápido demais. Eu sei, mas dessa vez não é perdão automático, é perdão vigiado. Na quinta-feira seguinte, dia 20 de novembro, 15h30, encontrei o Ricardo. Foi num café pequeno na Vila Madalena, longe da minha casa, longe da casa dele. Terreno neutro. Cheguei primeiro. Pedi um cappuccino, 12h50. Sentei numa mesa perto da janela. Ele chegou 10 minutos depois, e eu quase não reconheci. Ele tinha emagrecido muito. Devia ter perdido uns 15 quilos. O rosto estava mais fino, marcado. Barba aparada, mas não impecável como antes. Roupa simples, jeans e camisa de botão azul clara. Tênis. Nada de relógio caro. Nada de ostentação. Ele me viu, veio até a mesa, hesitante. Oi, mãe. Oi, senta. Ele sentou, pediu um café preto. R$ 8. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele mexendo no guardanapo. Eu olhando para a rua. Obrigado por vir. De nada. Você tá bonita. Diferente. Diferente como? Mais leve, mais feliz. Assenti. Tô. Ele sorriu tristonho. Fico feliz. O café dele chegou. Ele tomou um gole, queimou a língua. Fez cara de dor. Tá quente. Tá. Mais silêncio. E então ele falou. Mãe,
Eu não vim aqui para pedir perdão. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Eu abandonei a senhora na hora que a senhora mais precisou. Eu fui egoísta, cruel, monstruoso. Eu passei 1 ano e meio fazendo terapia, desmontando cada pedaço podre que tinha dentro de mim. E eu descobri que eu era um narcisista, clínico, diagnosticado. Narcisista. A palavra ecoou na minha cabeça. A psicóloga me explicou. Eu só conseguia enxergar a mim mesmo. As outras pessoas eram ferramentas. Até a senhora, até minhas filhas, a Patrícia. Todo mundo era ferramenta para o meu ego, e quando a ferramenta não servia mais, eu descartava. Ele limpou uma lágrima que escorreu. Eu perdi tudo, mãe. O apartamento, a empresa, a família. As meninas mal falam comigo. Vejo elas uma vez por mês, em visita supervisionada, porque a Patrícia conseguiu restrição judicial. Eu moro num kitnet de 1 quarto na Zona Leste. Trabalho como consultor freelancer. Ganho $3.800 quando tem serviço. Pago 8. 00 de pensão. Atraso todo mês e o juiz já ameaçou me prender. Ele olhou para mim. E sabe o que é pior? Eu mereço. Tudo isso, eu mereço. Tomei um gole do meu cappuccino. Estava morno agora. E você veio aqui me contar isso por quê? Porque eu queria que a senhora soubesse que eu tô tentando. Não por dinheiro. Eu não quero nada da senhora. Não quero herança. Não quero ajuda financeira. Eu só queria que a senhora soubesse que eu não sou mais aquele homem. Você ainda é o mesmo homem, Ricardo. Só tá tentando ser melhor. É diferente. Ele assentiu. Tem razão. Fiquei olhando para ele, e pela primeira vez em muito tempo eu vi meu filho. Não o executivo arrogante, não o filho ingrato, mas o menino quebrado que eu tinha criado e que se perdeu pelo caminho. Como estão as meninas? Ele suspirou. A Sofia tem 10 anos agora, tá na 5ª série. É boa aluna, quer ser veterinária. A Laura tem 7, adora desenhar. Desenha o tempo todo. Eu tentei me aproximar delas, mas elas têm medo de mim. Acham que eu vou magoar elas de novo. E vai. Ele me olhou nos olhos. Não, nunca mais. Eu prefiro morrer sozinho do que fazer com elas o que eu fiz com a senhora. Acreditei nele. Não sei por quê, mas acreditei. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me odeia? Respirei fundo. Não, eu não te odeio. Eu te amei demais e isso quase me matou. Agora eu te amo com limites. Amor com limites? Eu te amo porque você é meu filho. Mas eu não vou mais me anular por você. Não vou mais aceitar migalhas. Não vou mais esperar que você me valorize. Se você quiser estar na minha vida, vai ter que ser do meu jeito. Com respeito. Com presença real. Não só quando você precisa de alguma coisa. Ele assentiu chorando. Eu aceito. Qualquer jeito. Eu só queria ter minha mãe de volta. Eu nunca fui embora, Ricardo. Você que saiu. Eu sei. Terminamos o café em silêncio. Quando levantamos para sair, ele hesitou. Mãe, posso te dar um abraço? Olhei para ele, aquele homem quebrado, emagrecido, tentando se reconstruir. Pode. Ele me abraçou, daquele jeito apertado, desesperado, e chorou no meu ombro. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Segurei ele, não com a mesma devoção de antes, mas segurei. Eu te perdoo, mas não esqueci, e não vai ser como era antes. Eu sei. Obrigado. Nos meses seguintes, a gente começou a se falar de novo. Devagar, muito devagar. Ele ligava uma vez por semana. Sempre de manhã, sempre respeitoso. Perguntava como eu tava. Contava sobre a terapia, sobre as meninas, sobre o trabalho. Não pedia dinheiro, não pedia favores, só conversava. Em janeiro de 2026, ele me convidou para conhecer o kitnet dele. Fui. Gabriel foi comigo. Eu tinha avisado o Ricardo. Não vou sozinha. O Gabriel vai comigo. Tudo bem, eu entendo. O kitnet ficava num prédio sem elevador na Vila Prudente. 3º andar. Subimos.
Eu, ofegante, a perna doendo um pouco. Ricardo abriu a porta. O lugar era minúsculo, 20 metros quadrados. Cama de solteiro encostada na parede. Mesa pequenininha, fogão de 2 bocas, banheiro sem box. Mas estava limpo, organizado. Tinha flores numa garrafinha na janela. Tinha livros empilhados, livros de autoajuda, espiritualidade. É pequeno, mas é meu. Olhei em volta. Vi as contas em cima da mesa. Conta de luz, 94. Conta de água, 57. Aluguel, 1.400 hours. Você tá conseguindo pagar tudo? Com dificuldade, mas tô, e não tô pedindo ajuda pra ninguém. Eu preciso fazer sozinho, pra provar pra mim mesmo que eu consigo. Gabriel ficou quieto o tempo todo, só observando. Quando a gente saiu, no carro, ele falou. Ele mudou, Dona Clara. Mudou? Mudou, não completamente. Ainda é cedo, mas ele tá tentando, de verdade. Você acha que eu devo dar uma chance pra ele? Gabriel olhou pra mim. Acho que a senhora já tá dando. Só que agora é diferente. Antes a senhora dava tudo e não recebia nada. Agora a senhora dá aos poucos e vigia, e isso tá certo. Em fevereiro, o Antônio nasceu. 3,4 kg, 49 centímetros. Saudável. Lindo. Eu estava na maternidade quando ele chegou ao mundo. Segurei ele nos braços, aquele cheirinho de bebê, aquele peso quentinho. Bem-vindo, meu neto. Gabriel estava radiante. Dona Clara, a senhora quer ser a madrinha? Eu? A senhora. A senhora é mãe para mim, e eu quero que seja avó e madrinha do meu filho. Chorei. Chorei tanto que molhei a roupinha do bebê. Eu aceito, com todo o meu coração. O Ricardo soube pelo Facebook. A Juliana tinha postado uma foto minha com o bebê no colo. Ele mandou mensagem. Que lindo, mãe. Você merece ser feliz. Não tinha veneno. Não tinha sarcasmo. Era genuíno. Obrigada, filho. Em abril, ele me convidou para ir num almoço com as meninas. A Patrícia tinha concordado, depois de muita terapia familiar. Mas só se a senhora for junto, sogra. As meninas confiam na senhora. Fui. Num restaurante simples perto do Parque do Ibirapuera. A Sofia e a Laura estavam tímidas, grudadas na mãe. Quando me viram, a Laura correu e me abraçou. Vovó, pensei que você tinha morrido. Meu coração partiu. Não, meu amor, vovó tá aqui, tá viva e bem. A Sofia ficou mais distante, mas aos poucos foi se soltando. O Ricardo ficou quieto a maior parte do tempo, deixou as meninas falarem. Perguntou sobre a escola delas, sobre os desenhos da Laura, sobre os planos da Sofia de ser veterinária. Não falou de si mesmo, não cobrou atenção, só ouviu. E no final, quando a gente estava saindo, a Sofia olhou para ele. Papai, você tá diferente. Diferente como, filha? Mais, pai. Ele chorou ali mesmo, na frente de todo mundo. Obrigado, Sofia. Obrigado. Em junho, teve o batizado do Antônio. Igreja pequena, cerimônia simples, família e amigos próximos. Eu estava na primeira fila, de madrinha. Gabriel e Juliana segurando o bebê. E no fundo da igreja, eu vi Ricardo, sozinho, sentado no último banco. Ele não tinha sido convidado, mas tinha ido, só para ver de longe. Quando a cerimônia acabou, eu fui até ele. Por que você veio? Porque eu queria ver a senhora feliz. Só isso. Eu não vim para atrapalhar. Vou embora agora. Ricardo, você quer conhecer o Antônio? Ele arregalou os olhos. Eu posso? Vem. Levei ele até o Gabriel. Apresentei. Gabriel, esse é o Ricardo, meu filho. Gabriel estendeu a mão. Firme, mas não hostil. Prazer. Ricardo apertou, nervoso. Prazer. Eu só queria dizer obrigado. Por ter cuidado da minha mãe quando eu não cuidei. Gabriel assentiu. Eu fiz o que era certo. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar. Gabriel ofereceu o bebê. Quer segurar? Ricardo olhou para mim, pedindo permissão. Assenti. Ele pegou o Antônio com cuidado. Olhou para aquele rostinho dormindo. É lindo.
Parece... parece o Sr. Antônio. Mesmo nome, mesma cara. É, a Clara mostrou as fotos antigas. A semelhança é incrível. Ricardo segurou o bebê por alguns segundos. Devolveu. Obrigado, por me deixar fazer parte disso, mesmo que só de longe. E foi embora. Mas algo tinha mudado. Em setembro, teve meu aniversário, 68 anos. Fiz uma festa pequena no meu apartamento. Gabriel, Juliana, as crianças, a Vera, Dona Marlene, minhas amigas do parque, e eu tinha convidado o Ricardo. Ele chegou com um presente embrulhado em papel simples. Para a senhora, mãe. Abri. Era um álbum de fotos, feito à mão, com fotos antigas minhas, do Antônio, do Ricardo criança, e em cada foto uma carta escrita por ele. Essa foto é de quando a senhora me ensinou a andar de bicicleta. Eu tinha 6 anos. Eu caí 7 vezes e a senhora levantou comigo todas as vezes. Desculpa por ter esquecido disso. Essa foto é do meu aniversário de 10 anos. A senhora fez um bolo de 3 andares sozinha. Trabalhou a noite inteira. Eu reclamei que a cobertura estava torta. Desculpa por não ter visto o amor. Página por página. Memória por memória. Pedido de desculpa por pedido de desculpa. Quando terminei de ler, eu estava chorando. Ricardo, isso deve ter dado um trabalho. Deu. 3 meses. Mas eu precisava. Precisava lembrar de quem a senhora sempre foi e de quem eu deixei de ser. Abracei ele. De verdade. Pela primeira vez em anos. Obrigado, filho. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Hoje é dezembro de 2026, 2 anos depois do acidente. O Ricardo não virou um santo. Ele ainda escorrega às vezes. Ainda tem recaídas. Ainda é difícil para ele. Mas ele tenta. Ele vê as filhas todo fim de semana agora. A Patrícia afrouxou as restrições. Ele arrumou um emprego fixo, gerente comercial numa empresa média, $7.200 por mês. Consegue pagar a pensão em dia agora. Mudou para um apartamento melhor, 2 quartos. As meninas têm um quarto quando ficam com ele. Faz terapia toda semana, sem falta. E me liga, toda terça e sexta, 19 horas, sempre no mesmo horário. A gente toma café uma vez por mês. No mesmo café da Vila Madalena. Eu não voltei a ser a mãe que era. Aquela que dava tudo e não cobrava nada. Agora eu dou com limites. Eu amo com fronteiras. Quando ele pede demais, eu digo não. Quando ele escorrega, eu chamo atenção. Quando ele tenta manipular, eu corto. E sabe o que é engraçado? Ele respeita. Ele respeita porque eu me respeito. No Natal de 2026, fiz a ceia na minha casa. Gabriel, Juliana, Isabela, Antônio, Vera e a família dela, Dona Marlene, minhas amigas do parque, e o Ricardo, com as meninas. Ele chegou trazendo o pernil, que ele mesmo fez, com a receita que eu ensinei. Mãe, será que ficou bom? Eu tentei fazer igual ao da senhora. Provei. Estava um pouco seco, mas estava feito com cuidado. Tá ótimo, filho. Ele sorriu. Aquele sorriso de criança que acerta a lição de casa. Sentamos todos juntos na mesa. A mesma mesa onde, 2 anos atrás, eu tinha chorado sozinha depois da humilhação. Mas agora estava cheia. Cheia de gente que me escolheu. E que eu escolhi de volta. O Ricardo pediu para fazer um brinde. Levantou o copo de refrigerante. Ele não bebe mais desde que começou a terapia. Eu queria agradecer a todas as pessoas dessa mesa, em especial a minha mãe, que me ensinou a coisa mais importante da vida, que amor de verdade tem limite e que respeito não é opcional. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. E obrigado por ter desistido da versão errada de mim. Feliz Natal. Brindamos. E eu olhei em volta, pro Gabriel que me salvou, pra Juliana que me acolheu, pras crianças que me chamam de vovó, pro Ricardo que finalmente aprendeu. E pensei, Antônio, onde você estiver, eu finalmente aprendi. Aprendi que eu mereço ser amada do jeito certo e que tá tudo bem deixar ir o que machuca, mesmo quando é seu próprio filho. Depois da ceia, o Ricardo veio até mim na cozinha. Eu estava guardando as travessas.
Mãe, posso falar uma coisa? Pode. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu só queria dizer que eu te amo. Do jeito errado, torto, quebrado. Mas eu te amo. E eu vou passar o resto da vida provando isso. Sequei as mãos no pano de prato. Olhei para ele. Eu também te amo, filho. Mas agora é diferente. Agora é amor com olhos abertos. Amor que vigia. Amor que protege. A mim e a você. Eu sei. E eu agradeço por isso. Porque esse amor tá me salvando. Abracei ele. Não com a devoção cega de antes, mas com o amor consciente de agora. Um amor que diz eu te amo, mas não aceita tudo. Um amor que perdoa, mas não esquece. Um amor que acolhe, mas não se anula. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa. Não porque meu filho voltou, mas porque eu voltei para mim mesma. Hoje, quando olho para trás, eu vejo o acidente como o pior e o melhor dia da minha vida. Pior porque eu quase morri. Melhor porque eu renasci. Renasci longe da culpa, longe da obrigação, longe do amor que machuca. E encontrei uma família nova. Uma família que me escolheu todos os dias. Gabriel, que me salvou e virou meu filho. Juliana, que me acolheu e virou minha filha. Isabela e Antônio, que me chamam de vovó e enchem minha vida de sentido. E o Ricardo que está aprendendo a ser filho de verdade. Devagar, com tropeços, mas aprendendo. E eu? Eu aprendi que ser mãe não significa ser capacho. Aprendi que eu posso amar meu filho e me amar também. Aprendi que perdão não é permissão para repetir o erro. Aprendi que família é quem fica. E quem respeita. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me acompanhar nessa jornada de dor e cura. E se você também está passando por algo parecido, se você também se anulou por alguém que não te valorizou, eu quero te dizer uma coisa. Você merece ser amada do jeito certo. Você merece respeito. Você merece gente que fique. E se precisar deixar ir, mesmo sendo sua própria família, tudo bem. Porque amor de verdade não machuca. Amor de verdade liberta. E às vezes, a maior prova de amor é saber dizer, eu te amo, mas não assim. Deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo e se essa história te tocou de alguma forma. Porque a gente não está sozinha. A gente nunca esteve.